Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 4. Neemias, um dos livros históricos da Bíblia, no início do Velho Testamento. Neemias, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 23. Eu quero ler esse texto com você, capítulo inteiro de Neemias, capítulo 4, versículo 1 ao versículo de número 23. Nós estamos diante de um Deus que é vivo, que é soberano, que é majestoso. Livro do profeta Neemias, capítulo 4, versículo de número 1 ao versículo de número 23. Grande escritor Neemias. Diz assim a palavra do Senhor, Neemias capítulo 4, versículo 1 ao versículo 23. Tendo Sanbalate ouvido que edificávamos um muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitisse-lhes a isso, sacrificarão, darão cabo da obra num só dia, renascerão, acaso dos montões de pó, as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados, cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou, até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas, ouvindo Sanbalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobre modo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles, de 10 vezes, nos disseram, de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Então, pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma.
Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro, muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvides o som da trombeta, para ali acorrei, a ter conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até ao sair das estrelas. Também, nesse mesmo tempo, disse eu ao povo: cada um com o seu moço, fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam largavam as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai querido, em cuja presença nós estamos, Pai, já temos cantado hinos de louvores ao Senhor. Agora nos calaremos para ouvir a Tua voz, ouvirmos a Tua palavra. Fala conosco nesta noite, ministra os nossos corações, Pai, o Teu querer, os Teus desígnios, e seja o Teu nome glorificado. Fala conosco através da Tua palavra, é a minha oração a Ti, no nome do Senhor Jesus, para a Tua glória. Amém, Senhor. Queridos, eu quero pensar com vocês nessa noite sobre o tema Reconstrua a Sua Vida, protegendo os seus sonhos. Reconstrua a sua vida, protegendo os seus sonhos. O livro de Neemias é um dos livros históricos da Bíblia que faz parte da terceira leva das pessoas que foram de volta do cativeiro babilônico para Jerusalém. Faz parte da reconstrução de Jerusalém. Neemias, ele está encarregado de reconstruir os muros de Jerusalém, pois havia sido tudo destruído quando os babilônicos invadiram Jerusalém, Samaria, Judá e levaram o povo judeu para o cativeiro. Agora de volta, depois de 70 anos do cativeiro babilônico, eles de volta a Jerusalém. Neemias tem a missão de, junto com o povo, reconstruir os muros da cidade. Reconstruir os muros da cidade é o mesmo, penso eu, que reconstruir a história de Jerusalém, reconstruir a vida do povo de Deus. Por isso, chamo a sua atenção para pensarmos sobre esse tema. Reconstrua a sua vida, reconstruindo a nossa vida, protegendo os nossos sonhos. Pois o sonho deste povo era voltar para a sua terra, era voltar para a sua cidade, era reconstruir a sua vida, era reconstruir a sua história, dar seguimento na sua vida como era antes. Porém, nós sabemos, diante da leitura do texto, que isso não seria fácil. Pois quando eles estão reconstruindo ou tentando reconstruir o muro de Jerusalém, algumas pessoas se levantam contra essas pessoas que estavam reconstruindo o muro de Jerusalém. E não foram pessoas estranhas, não foram pessoas de longe, não, pessoas de dentro de casa, pessoas que caminhavam com Neemias, que estavam no meio do povo, como Tobias e os demais aqui mencionados. Gostaria de ressaltar a importância de você entender isso, que sempre o diabo vai levantar alguém para tentar fazer você parar. Sempre Satanás vai levantar alguém próximo de você para tentar impedir você de continuar na sua caminhada. Tentar fazer com que você desista dos seus sonhos, com que você recue, com que você pare, com que você volte atrás. E é por isso
Eu quero que você preste atenção nessa noite, para que você possa reconstruir a sua vida, para que você possa proteger os seus sonhos. Eu quero, essa noite, tirar aqui apenas 2 lições para a nossa reflexão. A primeira lição é que não deixe que as situações contrárias lhe roubem o ânimo. Versículo de número 6. Não é possível colocar aqui? Por favor. Versículo de número 6, diz assim, olha só o que diz o versículo 6. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou, até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Não, querida, faz favor, coloque a divisão aqui do sermão. Não está aí? Ok. Continuando, veja bem, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. A versão NVI diz que o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. A versão EC diz que o coração do povo se inclinava a trabalhar. A versão EV diz que o povo trabalhava corajosamente. A versão BJ diz que o povo trabalhava de bom coração. Veja que coisa incrível, irmãos. Como que é difícil a gente ter ânimo no meio das aflições da vida, no meio das tribulações da vida. Não é fácil, claro que não. Não é fácil. Temos ânimo quando perdemos tudo. Quando estamos sem nada, esse povo não tinha nada. O que eles tinham era pó e cinza, o resto que sobrou do fogo. Mas diz a Bíblia que eles tinham ânimo para trabalhar. Tudo que não podemos perder em meio ao caos da vida, em meio às dificuldades, às situações contrárias da vida, é o ânimo. Não permita, em nome de Jesus, que você perca o ânimo. As situações adversas sempre acontecerão, elas sempre surgirão na sua vida, elas sempre aparecerão. Coisas contrárias vão acontecer, mas você precisa entender que você não pode perder o ânimo, porque você só vai superar os obstáculos da vida, só vai vencer as tempestades da vida, se você tiver coragem para enfrentá-las. A versão bíblica que eu li para você diz que o povo tinha coragem. A Bíblia diz que Deus não tem prazer naquele que retrocede. A Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas sim um espírito de ousadia, de coragem. Só vence na vida as pessoas que são corajosas, que têm ânimo, que têm disposição para a luta, para a batalha, para as guerras da vida. Não deixe que as situações contrárias lhe roubem o ânimo. É impressionante, queridos. O texto diz que no versículo 1, que Sambalate humilhava os judeus. Sambalate ridicularizava os judeus. Tiravam sarros dele, dizendo, olha, à noite a raposa vai passar e bater o rabo nesse muro, o muro vai cair, porque vocês estão construindo um muro de cinzas, vocês estão pegando as cinzas que sobraram, estão fazendo massa e construindo um muro. Veja, não eram pessoas estranhas, não eram pessoas de longe, não eram pessoas, eram pessoas de dentro de casa. Eram pessoas que caminhavam com eles, que estavam juntos. Não se engane. O diabo não vai usar alguém que não te conhece para atormentar a sua vida. Não tem como.
Ele vai usar alguém que te conhece, próximo de você, quem sabe íntimo de você. Qualquer um que der lugar ao diabo, o diabo usa. Não significa que ele está endemoniado ou possesso. Não, nada a ver. Nada a ver. Jesus disse o quê? Não deis lugar ao diabo. Se você der lugar ao diabo, ele te usa com palavras inflamatórias, com calúnias, com difamações, com mentiras. E como diz o grande escritor Salomão, a palavra jogada ao vento, ao ar, como diz Paulo a Timóteo, é como uma faísca de fogo que cai em folhas secas. O fogo não se apaga enquanto não causar a destruição, o prejuízo. Entende? Sanbalate estava lá no meio, humilhando as pessoas, tentando desmotivá-las, tentando arrancar a coragem delas. O versículo 2 que diz que, ele dizia, o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedra desabe. Pessoas vão dizer palavras dessa forma, até piores. Os homens estavam lá, sol a sol, trabalhando, e um grupo os chamava de fracos, de fracassados, de coitados. O diabo vai usar todos os meios possíveis para tentar fazer você parar, para tentar fazer você desistir dos seus sonhos, para tentar fazer você voltar atrás. Mas, querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, não se entregue ao desânimo, não permita que o desânimo tome conta da sua vida. Maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. Acabamos de cantar dizendo que tu és Deus. Tudo que tu és é Deus. Nós estamos e servimos a um Deus que é vivo. Alguns textos bíblicos nos ensinam muita coisa sobre aqueles que confiam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor. Isaías 40, versículo 31, o profeta diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Efésios 6,10 diz que fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. 2 Timóteo 2,1 diz que tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Nosso Deus é um Deus que renova as nossas forças todos os dias. Nós estamos diante de um Deus que nos revigora toda manhã. Quero voltar ao versículo de número 14 de Neemias 4, que nos diz: inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Eu quero destacar aqui duas verdades bíblicas, que eu gostaria que você gravasse isso no seu coração. A primeira, nesse versículo 14, é que lembrai-vos do Senhor, grande e temível. Primeira verdade que eu quero destacar é que você está diante de um Deus que é grande e que é temível. Você tem um Deus que é soberano, que é poderoso, que é vivo, que é temível em toda a terra. Você não está diante de um Deus construído pela imaginação humana, construída por mãos humanas. Você não está diante de um Deus que é morto. Não, você está diante de um Deus que é vivo, que faz o que bem lhe apraz, que todo o poder está em suas mãos. Embora muita gente tenta diminuir Deus, mas isso é impossível.
A segunda verdade desse versículo, que eu gostaria que você tivesse gravado em sua mente, nos dias difíceis de sua vida, é o que Neemias diz: olha, lutai pelos vossos filhos, pelos vossos irmãos, pelas vossas esposas. Eu diria, parafraseando esse versículo, eu diria: lutai pela sua família. Você tem um Deus que é grande, você precisa lutar pela sua família. O que Sanbalate faz e Tobias? A mesma coisa que acontece hoje. O capeta é o mesmo, o capiroto é o mesmo, não mudou nada, continua do mesmo jeito. Sanbalate faz cartas terríveis amedrontando o povo, espalha no meio do povo. Sanbalate e Tobias agenciou algumas pessoas e eles ficavam no meio do povo falando mentira, acusações, criando inverdade e criando uma confusão. Neemias percebe isso. Isso chega ao conhecimento de Neemias. Neemias reúne o povo e diz: olha aqui, gente, vocês precisam lembrar que vocês têm um Deus que é grande e temível, e vocês precisam lutar pelos vossos filhos, pelos vossos irmãos e pelas vossas mulheres. Vocês precisam lutar pelas vossas casas. Vocês precisam lutar pelas vossas famílias. Mudou alguma coisa? Não. Só o tempo. Né? Só o tempo, passado em mais de 2000 anos, não mudou nada. O diabo continua tentando causar confusão dentro das famílias todos os dias. O diabo continua tentando colocar um irmão contra o outro, a mulher contra o marido contra o filho. O diabo continua com a mesma artimanha, destruindo as famílias por nada. Coisas tão banais, tão insignificantes, as famílias acabam do nada. Satanás continua agindo com o propósito único de destruir as famílias, e as pessoas, a sua grande maioria, não estão fazendo nenhum esforço para salvar a sua família. E Neemias percebe isso, por isso Neemias diz: olha aqui, gente, vocês precisam lutar. Vocês precisam lutar pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos e pela vossa esposa. Meu irmão, minha irmã, lute pela sua família, lute pela sua casa, lute pelo seu marido, pelo seu filho, pela sua esposa. Não abandone, não largue, não abre mão, porque Deus é contigo e Deus vai te dar vitória. Segunda verdade que eu quero extrair desse texto está no versículo 9, que tem por tema: não minimize o poder do inimigo. Versículo 9 diz: mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Neemias não minimiza, não brinca com o poder do inimigo. É outra verdade de suma importância para nós reconstruir a nossa vida e proteger os nossos sonhos. Não podemos minimizar o poder do inimigo. Neemias faz aqui duas coisas incríveis. O texto diz que ele colocou algumas pessoas para orar, e outras pessoas ele colocou o quê? Para vigiar. Ele colocou soldados, pessoas armadas, para vigiar o tempo todo, 24 horas. O último versículo 23, diz que os homens dormiam com a sua arma à sua direita. Quem foi militar das Forças Armadas sabe a verdade disso. Nenhum soldado dorme dentro de um batalhão sem estar com o seu fuzil ao seu lado. Como se dizem na escola militar, no primeiro dia que você recebe a sua arma, eles entregam a arma ao aluno e dizem: olha aqui, a partir de hoje essa é a sua namorada. Você não pode e você não vai largá-la por nada.
Você vai comer, você vai abraçado com ela, você vai tomar banho, você vai com ela, você vai dormir, você vai, aonde você for, você vai com ela. Porque se alguém encontrar a sua namorada por aí, você vai preso. Você dorme com ela abraçada, porque se alguém roubar ela de noite de você, você vai preso. Neemias deu essa ordem aos soldados: vocês vão dormir com a arma à sua direita, preparados para a batalha. A hora que a trombeta tocar, chamar para a guerra, você corra ao encontro. Sabe, irmãos, o grande problema, às vezes nosso, às vezes não conseguimos alguns sucessos na vida, porque nós minimizamos o poder do inimigo. A gente não tem, às vezes, esse comportamento que Neemias tem de orar e vigiar. Precisamos aprender a lidar com os nossos inimigos, ou com o nosso inimigo, que é Satanás, é claro. Mas dentro desse contexto, eu quero aqui que você entenda 2 sentidos dessa palavra inimigo. A primeira, aqui, que é evidente no texto, e é importante entendermos isso, que Neemias estava lidando com pessoas. Tobias, Sambalate e mais alguns. Satanás não vai aparecer e se encarnar e aparecer para você e falar: estou aqui para brigar com você. Não, ele vai usar pessoas. Entende? Ele vai usar pessoas. Satanás usa Sambalate, Tobias, mais alguns. Ele tinha ali pessoas ao lado dele, que estavam tentando prejudicá-lo de todas as formas, que tinha a intenção de destruir os seus sonhos. Quantas pessoas às vezes estão ao nosso redor, está ao nosso lado, caminha conosco, convive conosco, tentando 24 horas destruir os nossos sonhos, destruir o seu sonho, te puxando para baixo, tentando fazer você desistir, tentando fazer você desanimar. Só te aponta defeito, só te aponta erros, só lança no seu rosto possibilidade de dar errado. E no final ainda conclui dizendo: não, eu só sou realista, eu só falo a verdade. Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 16: sede simples como a pomba e prudente como a serpente. Não podemos ser arrogantes, soberbos, mas também não podemos dormir. É isso que Jesus está dizendo. Sede simples como a pomba. Como o pássaro, pomba, é tão simples. Mas também ele diz: olha, mas sede como a serpente, prudente como ela. A serpente se enrola inteirinha para dormir, a cabeça fica no meio daquele rolo, e qualquer barulho, o menor que seja, ou menor odor, muito bem, obrigado, aqui os universitários, odor, ela sente e ela levanta a cabeça e ela tem uma visão de 360 graus. E nós, às vezes, dormimos, não vigiamos, às vezes até oramos, mas não vigiamos. E aí é onde Satanás entra. A luta aqui tem a pessoa e tem Satanás. Satanás está o tempo todo querendo nos destruir. Satanás está o tempo todo querendo nos arruinar. E é preciso, irmãos, separarmos isso. O Manual de Psiquiatria, ele traz uma definição dentro das patologias, chamado pessoa de caráter má. Pessoa de caráter má não é uma patologia, não é uma doença, ele não tem transtorno nenhum psiquiátrico, transtorno de humor, transtorno de personalidade, psicótico, psicoses, nenhuma. Ele simplesmente é má por ser má. Ele é ruim porque ele tem prazer em ser ruim. E aí a gente tem a mania, às vezes, de tudo dizer que é o diabo. Não, não é não. É o ser humano mesmo. Aqui, Tobias e Sambalate, é o ser humano mesmo.
Então Neemias tinha um problema, ou seja, uma luta contra algumas pessoas, mas ele também tinha uma luta contra Satanás. É importante entendermos e separarmos essas coisas. Temos essa compreensão de que há um adversário, e Jesus deixou isso claro, que o diabo veio senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Não podemos minimizar o poder de Satanás, mas também temos que ter o cuidado. Dentro disso, nós temos dois problemas muito grandes, muito comuns no meio cristão na atualidade. Temos um grupo de pessoas que tudo diz que é o diabo, tudo é Satanás, que valoriza demasiadamente o poder do diabo. Ele sai com o carro, o pneu fura e diz, é o capeta. O capeta enviou o demônio, não sei das quantas, o filho de não sei que demônio, o tio de não sei qual capeta, que colocou o prego aqui para furar o pneu. E sabe o nome de tudo quanto é capeta. Ele não coloca gasolina no carro e ele sai, o carro morre, né, claro, e ele fala, não, é o capeta. Não, foi você que não colocou gasolina. Ele não faz a manutenção do motor do carro, não troca o óleo, a luz vermelha do óleo está acesa e o motor funde. Ele é o capeta querendo destruir minha vida. Não, é você que é relaxado, que não cuida do seu carro. É você que não fez a manutenção. Valoriza, supervaloriza o poder de Satanás. Isso é um problema muito grave, muito sério. Por outro lado, temos aqueles que não acreditam em ação nenhuma do diabo, que não acredita na atuação de Satanás, que brinca com o inimigo. E aí, como diz o provérbio popular, quem brinca com o fogo acaba se queimando. Quem brinca com o capeta vai se encrencar. Vai. Você entende? Não podemos supervalorizá-lo, mas também não podemos ignorá-lo. Jesus disse que o mundo jaz no maligno. Jaz no maligno. Está dominado pelas ações malignas, diabólicas, satânicas. Eu gostaria que você tivesse isso bem definido na sua mente. E não se esquecesse de que você tem um Deus que é poderoso, que é soberano, que é temível, e que todas as obras de Satanás são aniquiladas pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Quero concluir dizendo a você nessa noite, o que está lá no versículo de número 20, a parte final do versículo, ele diz, o nosso Deus pelejará por nós. O nosso Deus pelejará por nós. O seu Deus peleja por você. Você é mais do que vencedor através do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Coloquemo-nos em pé.